Salvem iniciados e amigos das artes ancestrais. Hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras emblemático, inquietante e fascinante. As condenações oficiais formais da Igreja Católica sobre a ordem maçônica. Iniciaremos aqui a nossa série sobre as bulas papais contra a maçonaria. Ao longo dos séculos, como bem sabemos, vários documentos oficiais do Vaticano condenam, fazem críticas, negam a convivência, a participação, a comunhão, algo do tipo, entre a ordem maçônica e seus integrantes e a Igreja Católica e seus fiéis. Antes, porém, de iniciarmos a nossa escavação ali pelas catacumbas dos mistérios da bula ineminente Apostolados Especula, peço a você que não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo com outros maçons ou fiéis e também já dê um like no vídeo, porque isso é muito importante, seja lá na alçada do Vaticano, seja aqui na alçada iniciática. Muito obrigado! Iniciaremos aqui então no nosso vídeo número 1 dessa série, uma análise muito breve, muito tranquila, sobre a primeira bula que condenou a maçonaria, a In Eminente Apostolatus Specula, do Papa Clemente XII. Nossa intenção de gravar esse vídeo surgiu primeiro porque realmente, aparentemente, existe um pouco de desconhecimento sobre o que realmente está contido ali na bula In Eminente Apostolatus. Em segundo lugar, estive recentemente no Vaticano, mais uma vez, e visitei lá a tumba, a cripta do Clemente XII. Aliás, recomendo a todos os maçons que façam essa visita pelo menos uma vez em sua vida. É extremamente interessante. E lá naquele momento, perante lá, digamos, né, toda aquela estrutura em homenagem a esse poderoso Papa, seus restos mortais ali próximos da gente, parece que o próprio Clemente XII surgiu ali na minha frente, em meio a uma fumacinha, uma luz ali meio esverdeada, e falou: "Você deve comentar sobre a minha bula de 1738, porque há muitas dúvidas ainda sobre isso, e o povo lá, maçônico e cristão católico, deve conhecer a minha mensagem." Dito isso pelo Clemente, vamos aqui realizar o nosso trabalho de lapidação de mais essa pedra muito bela e poderosa. Iniciando agora a nossa breve leitura da bula In Eminente Apostolatus Specula, notamos que ela tem um subtítulo sobre as sociedades secretas. Lembro a todos que esse documento está disponível em vários sites, pela internet, livros, cartilhas, artigos. Eu gosto muito de pesquisar no site do Vaticano, direto lá na fonte. Tem a versão original, tem em latim, como você quiser. Mas seguindo a leitura aqui, Clemente, bispo de Roma, servo dos servos de Deus, diz a todos os fiéis e emana saudações, bênçãos apostólicas. E serve aqui o bispo de Roma no item 1 da bula, dizendo que, abre aspas, tendo-nos colocado a divina providência, apesar de nossa indignidade, aqui dá aquela liçãozinha de humildade, né? Não sou nada perante a divindade, perante a igreja. Na cátedra mais elevada do apostolado, para vigiar sem cessar pela segurança do rebanho que nos tem sido confiado, temos dedicado todos os nossos cuidados no que a ajuda do alto nos tem permitido, e toda a nossa aplicação tem sido para opor ao vício e erro, ou seja, ele já fala aqui que eles são do lado da luz, do bem e da virtude, e o resto é vício e erro. Uma barreira que detém o seu progresso, para conservar especialmente a integridade da religião ortodoxa e para afastar do universo católico, nesses tempos tão difíceis, tempos difíceis em 1738, tudo o que puder ser, para eles, motivo de perturbação. Agora ele começa a entrar no assunto, depois dessa introdução, específico da ordem maçônica. Item 2. Demos conta, e o rumor público não nos permitiu duvidar,
que foram formadas e que se afirmavam dia após dia, centros, reuniões, agrupamentos, agregações, que sob o nome de Libera Moratori ou franco-maçons, ou sob outra denominação equivalente, segundo a diversidade de línguas, nas quais eram admitidas indiferentemente pessoas de todas as religiões. Pausa. Ou seja, já critica aqui a questão do, digamos, ecumenismo, da aceitação de pessoas também não católicas. Diz muito respeito, provavelmente, a judeus aqui e de outras religiões, digamos, não muito similares à católica. E de todas as seitas, que com aparência exterior de uma natural probidade, ou seja, aparentemente, na visão dele, seriam pessoas boas, uma organização, digamos, profícua, benéfica, mas, que ali se exige e se cumpre, estabelecendo certas leis, certos estatutos que as ligam entre si e, em particular, os obrigam às penas mais graves, em virtude do juramento sobre as Santas Escrituras, a guardar um segredo inviolável sobre tudo o que sucede em suas assembleias. Aqui ele chega no centro da sua mensagem. Pô, diz o Papa, que história é essa? Diz que tinha um juramento ali, ainda sobre sagradas escrituras, Bíblia, quem sabe? E existe um juramento, esse juramento, além de fidelidade a essa entidade, é um juramento de sigilo, de segredo sobre alguns assuntos. E segue o Papa no item 3. Mas como tal é a natureza humana do crime que se atraiçoa a si mesma e que as mesmas preocupações que tomam para ocultar-se o descobrem pelo escândalo que não pode conter, essa sociedade e suas assembleias chegaram a fazer-se tão suspeitas aos fiéis que todo homem de bem as considera hoje como um sinal pouco equívoco de perversão para qualquer um que a adote. Se não fizessem nada de mal, não sentiriam esse ódio à luz. Então aqui o Clemente fala o seguinte, que tem muito segredo, muito sigilo, que as pessoas de bem, na opinião dele, já estão percebendo que há algo de perverso ali, essas sombras, sigilos, algo do tipo, que é exigido dos integrantes dessas entidades. No item 5 dessa bula é dito, aspas, que depois de uma madura reflexão sobre os grandes males que se originam habitualmente dessas associações maçônicas, sempre prejudiciais para a tranquilidade do Estado e a saúde das almas, e que, por esta causa, não podem estar de acordo com as leis civis e canônicas, instruindo, por outra parte, pela própria palavra de Deus, devemos estar continuamente em guarda contra a gente dessa espécie, que, a exemplo dos ladrões, assaltem nossas casas, como acontece com as raposas que se lançam sobre a vinha e semeiam por todo lado a desolação, ou seja, o temor a que seduzam a gente simples e firam secretamente com suas flechas os corações dos simples e dos inocentes. No item 6, o Papa afirma que, finalmente, querendo deter os avanços dessa previsão e proibir uma via que daria lugar a deixar-se ir impunemente a muitas iniquidades e por outras várias razões de nós conhecidas, que são igualmente justas e razoáveis, depois de ter deliberado com nossos veneráveis irmãos, os cardeais da Santa Igreja Romana, e por seu conselho, assim por nossa própria iniciativa e conhecimento, e em toda a plenitude de nossa potência apostólica, resolvemos condenar e proibir, tal como condenamos e proibimos os sobreditos centros, reuniões, agrupamentos, agregações dos franco-maçons, ou qualquer que seja o nome que se designe, por esta presente Constituição, válida para a perpetuidade. Então aqui, item 6, ele realmente proíbe e condena qualquer tipo de associação, assembleia, reunião maçônica. E segue ali no item 7. Por todo o referido,
proibimos muito expressamente e em virtude da santa obediência, agora entra nos fiéis, hein? A todos os fiéis, que sejam laicos ou clérigos, então o povo em geral ou sacerdotes ou membros da igreja, seculares ou regulares, compreendidos aqueles que devem ser muito especialmente nomeados, de qualquer estado, grau, condição, dignidade ou proeminência que desfrutem, quaisquer que fossem, que entrem, por qualquer causa e sob pretexto algum, em tais centros, reuniões, agrupamentos, ou seja, é para absterem-se completamente dessas associações ou assembleias, sob pena de excomunhão. Então está aqui, item 7, ele fala na excomunhão claramente. Na que estarão incorridos os infratores que mencionamos pelo simples fato e sem qualquer outra declaração de cuja excomunhão não poderão ser absolvidos mais que por nós, ou pelo soberano pontífice reinante. Então aqui ele diz que a excomunhão pela Igreja Católica só pode ser revertida pelo Papa, ou pelo atual, ou pelos próximos. Agora ele vai falar em relação aos sacerdotes. Queremos, ademais, e ordenamos que os bispos, prelados superiores, o clero ordinário, assim como inquisidores, procedam contra os infratores de qualquer grau, condição, ordem, dignidade, para que trabalhem para redimi-los e castigá-los com as penas que mereçam, a título de pessoas veementemente suspeitas de heresias. Então aqui também compara os integrantes da maçonaria, ou aqueles que apoiam a maçonaria, como heréticos ou hereges. Lembra até um pouco aquela questão do catarismo, já comentamos aqui, né? E é ordenado a todos os membros do corpo, digamos assim, de sacerdotes da igreja, que trabalhem contra esse tipo de situação. No item 8, ele aperta um pouquinho mais o torniquete. Diz: a esse efeito, damos a todos e a cada um deles o poder para persegui-los e castigá-los, segundo os caminhos do direito. No item 9, é dito que essa Constituição deve ser de conhecimento público de todas as entidades, todas as pessoas, sejam eclesiásticos ou não. No item 10, é dito que ninguém deve ser demasiado temerário para atrever-se a atacar ou contradizer esta bula, esta condenação, essa proibição. Se alguém levasse sua ousadia até este ponto, já sabe que incorrerá na cólera de Deus Todo-Poderoso e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Muito interessante. Nesse item 10, o Papa diz o seguinte: quem questionar essa bula iminente ou essa atitude, essa condenação, vai estar ali meio na preta, com Deus Todo-Poderoso, além dos apóstolos Pedro e Paulo. O negócio aí, o caldo está engrossando para o lado dos hereges. Meus caros, muitos especulam bastante sobre quais seriam as verdadeiras razões para a Igreja Católica condenar a maçonaria. Falaremos sobre isso ao longo dos nossos trabalhos em relação às outras bulas. No caso específico desta publicação do Papa de 1738, existe realmente o ponto central, que é essa questão do juramento que o maçom faz aqui, na visão do Papa, hein? Ele que está falando isso, sobre Sagradas Escrituras, e que isso mantém um segredo, um sigilo, fica uma coisa acobertada ali entre os maçons, que a igreja não tem acesso, o padre que toma conta da paróquia onde frequenta aquele fiel que se tornou maçom também não tem acesso. Mas por que isso seria tão relevante na visão, digamos, filosófica, teológica da igreja, algo tão grave que impede mesmo que o cidadão seja maçom e católico ao mesmo tempo e que gera até, portanto, a excomunhão do católico. Ou seja, fica lá você na maçonaria então, mas não vem mais com a gente. Você não faz parte mais do nosso rebanho, do nosso grupo. Theo, a divindade, criou a physis. Theo é algo que precede a natureza, que surgiu antes, aliás, nunca surgiu, que é eterno. O mundo, a natureza, o universo, tudo que existe, sim, é finito, teve início por vontade própria de Deus, da divindade, completamente separado. Só que essa divindade, esse Deus,
se fez presente na natureza através de seu Filho, através de uma pessoa. O abstrato não se manifesta na físis como entidade em si, e sim através de seu Filho, de um homem, no caso, Jesus. Então, Jesus seria a manifestação teológica de Deus, a divindade, juntamente com o Espírito Santo, no mundo, entre os homens. E nessa interface da divindade com os seres humanos, é necessário, é fundamental, que para que se estabeleça uma aliança entre Jesus e sua comunidade, que haja um princípio fundamental em todas as relações humanas. Sabemos muito bem que é necessário haver a confiança, a lealdade, a sinceridade plena entre as pessoas. Se você analisar, entre todos nós aqui, enquanto cidadãos, pessoas, seres humanos, essa virtude, essa qualidade é a mais importante. Seja a sua relação com as pessoas mais próximas de você, familiares, no trabalho, com amigos, nos grupos iniciáticos. Sem essa confiança, sem essa transparência, sinceridade, nada existe. É fundamental, é necessária. E é ali, na visão do Clemente, que a maçonaria entra e fala, não, existe um componente aqui que você não abre para ninguém. Você jura conosco aqui que vai manter esse sigilo só entre nós. Inadmissível. O padre, o sacerdote, tem que ter acesso a tudo isso, porque ele representa ali a igreja de Deus, de Jesus na terra. Então, se alguém um dia perguntar para você por que o Papa Clemente XII condena a maçonaria, é por causa disso. Porque na visão dele, a maçonaria quebra uma das situações, um dos mandamentos mais sagrados necessários para a legítima comunhão entre o fiel e o profeta maior, a divindade encarnada na terra. Agradeço a você por ter acompanhado nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não fez, compartilhe esse conteúdo e dê um like nesse trabalho. Muito obrigado, grande abraço.